Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje, eu gostaria de refletir com você em um tema extraordinário. O tema da devocional de hoje é o poder da Igreja de Cristo. Para tanto, eu gostaria de usar um texto da Palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, segundo escreveu nosso querido discípulo Mateus, no capítulo 16, versículo 18. É uma resposta de Jesus a uma conversa que ele estava tendo com os discípulos, sobretudo diretamente com o apóstolo Pedro. Diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca, jamais prevalecerá contra ela. Meu querido, minha querida, esta declaração do Senhor Jesus foi dada em uma resposta já no finalzinho de um diálogo que Jesus estava tendo, sobretudo diretamente a Pedro. Jesus dá essa resposta. Ele está conversando com os discípulos, mas ele dá a resposta à fala de Pedro. E que conversa Jesus estava tendo? Jesus chegou para os discípulos e fez a ele uma pergunta. As pessoas tinham sempre costume de fazer perguntas para Jesus. Porque imagine você, se você tivesse a oportunidade de ver Jesus, você também não teria um monte de perguntas para ele? Eu gostaria de fazer tantas perguntas diretas para o Senhor, coisas que eu sei que só Deus poderá tirar minhas dúvidas. Pois é, as pessoas da época de Jesus também fizeram isso. Eles sempre perguntavam coisas para o Senhor, mas o Senhor também sempre fazia algumas perguntas para as pessoas. E neste dia aqui, Jesus perguntou para os discípulos uma coisa importante. Jesus reuniu os discípulos e disse assim, meus irmãos, quem diz por aí as pessoas quem eu sou? Trocando em miúdos, quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que é que o povo está dizendo a meu respeito? E aí, os discípulos disseram, mestre, algumas pessoas dizem que o Senhor é Isaías, Elias, Jeremias, ou algum dos profetas que viveu no passado e reviveu e hoje está aqui entre nós. Outros dizem até que o Senhor é João Batista, que foi morto e reviveu. E aí Jesus deve ter achado um absurdo as pessoas acharem essas coisas dele. Por quê? Porque a nossa tradição, nós os cristãos, não acreditamos em reencarnação desta forma. Nós não acreditamos que uma pessoa morre, depois ela volta a viver na pele de outra pessoa. Nós, os evangélicos, não acreditamos assim. Nós acreditamos que quando uma pessoa morre, segue-se o juízo. Ou seja, todas as pessoas que morreram, evangélicas ou não, cristãs ou não, elas estão esperando o dia do retorno do Messias. A palavra do Senhor nos diz, na carta que Paulo escreve a Tessalônica, que ele diz assim, olha, no dia da volta do Senhor Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor na glória. Bem, Paulo quando disse isso, talvez acreditou que quando Jesus voltasse ele estivesse morto. Ou Paulo também pode ter dito acreditando que ele pudesse estar vivo. E quando ele diz, nós que seremos arrebatados com o Senhor, serve que se Jesus tivesse voltado na época dele, ele seria arrebatado com o Senhor. Hoje que Paulo também dorme no Senhor, ele entra na primeira parte do versículo, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Então essa palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica serve para nós até hoje. Ou seja, no retorno do Messias, se o Messias volta hoje, aqueles que estão em Cristo vão subir com o Senhor, serão arrebatados com o Senhor.
mas aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Bem, sendo uma coisa ou outra, nós não acreditamos na volta dos mortos antes do julgamento. Resumindo, é isso, antes do julgamento final. Os mortos vão ressuscitar, mas naquele grande dia. Muito bem, então Jesus olhou para os discípulos e disse assim: as pessoas pensam isso de mim, e vocês? O que vocês pensam? Qual é a opinião de vocês acerca deste assunto? Ou seja, quem sou eu para vocês? E então Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo que o Senhor mandou para nós. Então, Jesus se alegrou com a declaração de Pedro e disse: Pedro, também vos digo, porque o que tu revelaste não foi da carne, nem do sangue, o que tu revelaste vem de Deus. Também digo para você, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerá contra ela. E aí a conversa segue, e Jesus ainda diz outra coisa interessante: olha, vos dou as chaves dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Está aqui: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Muito bem. Quando Jesus diz essas coisas, Jesus está finalizando ali o diálogo e ele diz assim: olha, não digam para ninguém ainda que eu sou o Cristo. Pronto. Bem, pegando essa história, esta conversa aqui de Jesus, eu quero enfatizar para você: as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja de Jesus. Esta é uma palavra que Jesus deu. E tudo que Jesus promete, ele cumpre. Agora tem algo muito importante. Jesus não estava dizendo isso para Pedro apenas como uma pessoa de fé, como um homem de fé, tentando fortalecer um outro irmão. Não. Jesus estava dizendo isso para Pedro porque ele, Jesus, ele mesmo é a garantia desta palavra. Ele mesmo é a palavra viva. Portanto, ele é o Senhor da igreja e ele tinha autoridade para dizer isso para Pedro e prometer que jamais, um dia vai prevalecer. Jesus diz: jamais prevalecerá contra a igreja dele. E aí, meus queridos, a pergunta que eu e você devemos fazer é: como assim? Como é que a porta do inferno, as portas do inferno jamais prevalecerá? É só tomar posse dessa palavra e pronto? É só a gente acreditar nela e pronto, está tudo certo? Promessa cumprida? Não. Jesus diz isso, mas há alguns critérios para obedecer. A igreja precisa obedecer a alguns critérios. E meditando nesta palavra, eu fiz uma lista com 7 pontos que eu gostaria de defender aqui com você, que a igreja de Jesus precisa obedecer para a palavra do Senhor se cumprir. Por quê? Porque Jesus está dizendo isto da igreja dele. Olha o que eu falei. O poder, o tema da mensagem é o poder da igreja de Cristo. Então, o primeiro ponto que esta igreja, a primeira característica que esta igreja precisa ter para que ela seja uma igreja que não prevalece as portas do inferno sobre ela, é que a igreja precisa ser de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje, infelizmente ou felizmente, aí é uma grande discussão, há uma facilidade muito grande de se abrir uma igreja. Qualquer estabelecimento pode se tornar uma igreja. Qualquer lugar pode ser denominado uma igreja. O lugar era um bar, eu vou lá, pinto, transformo, boto uma placa, a igreja Paixão, né? Por causa do meu sobrenome. A igreja Paixão, a garagem da bênção, ou enfim, né? Meus queridos, e nem sempre esses lugares é a igreja de Cristo. Às vezes esses lugares são qualquer coisa, menos a igreja do Senhor.
Eu não estou aqui dizendo para você que só a igreja que eu pastorei ou só a minha denominação é a igreja do Senhor. Eu não quero fazer isso. Eu tenho muito temor em relação a isso. Mas eu quero dizer para você que não é qualquer lugar que tem o nome de igreja que é igreja. Então, hoje as pessoas vão lá, abrem uma igreja e no título, no pensamento ou no discurso, a igreja é de Jesus. Mas na prática, a igreja é daquela pessoa, ou daquele casal, ou daquela família. É um negócio familiar que passa de pai para filho. Para que a igreja realmente cumpra-se essa palavra sobre ela, a igreja precisa ser de Jesus. Essa é a primeira característica. A segunda característica que a igreja precisa ser uma igreja que prega o evangelho de Jesus. Uma igreja comprometida em anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Ou seja, uma igreja missionária. A igreja que as portas do inferno não vai prevalecer é a igreja que fala as verdades de Cristo. A terceira característica que esta igreja precisa ter é que esta igreja vive a palavra de Jesus. A primeira característica, ela precisa ser de Jesus. A segunda característica, ela precisa ser a igreja que prega, precisa ser missionária. E a terceira característica é a igreja que vive a palavra. Ela testemunha aquilo que ela prega. Ela é um testemunho vivo para todas as pessoas. Ela é uma Bíblia aberta, é um livro para ser lido. A quarta característica é que essa igreja, ela precisa ser movida pela oração. Ela é uma igreja que precisa realmente ser uma igreja que anda de joelhos na presença do Senhor, seu Deus. A quinta característica é que ela precisa ser uma igreja relevante para a sua comunidade. Ela precisa ser uma igreja que ela tem uma importância no meio que ela está. Ela precisa realmente ter uma relevância. Ela precisa estar ali como objetivo. Note, a igreja em Jerusalém, ela era assim, uma igreja relevante. Ela era uma igreja que caía na graça da sua comunidade. Portanto, o sexto ponto é que esta igreja, precisa ser discipuladora. Ela precisa ser uma igreja que faz novos discípulos. Ela precisa ser uma igreja que se multiplica naturalmente como um organismo, como uma célula viva. Esta igreja, as portas do inferno jamais prevalecem contra ela. E por fim, ela precisa ser uma igreja acolhedora dos doentes. Ela precisa ser um hospital. Sim. A igreja de Jesus, ela precisa ser um hospital. Na igreja de Jesus não tem ninguém perfeito. Jesus mesmo disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que se encontram doentes, aqueles que realmente se encontram na condição de pecado, aqueles que reconhecem que está doente, que o pecado é uma doença, e é uma doença para nós incurável, mas que Cristo traz a cura, que é o seu sangue, o seu perdão, a sua graça. A igreja precisa ser um lugar que acolhe essas pessoas e que dá esta vacina, esse antídoto contra o pecado que é Jesus Cristo. Portanto, recapitulando, primeiro, essa igreja precisa ser de Jesus. Segundo, essa igreja precisa ser missionária. Ela precisa pregar a palavra. Terceiro, ela precisa viver a palavra, ela precisa testemunhar. Quarto, ela precisa ser movida pela oração. Quinto, ela precisa ser uma igreja relevante para a sua comunidade. Sexto, ela precisa ser discipuladora. E sétimo, ela precisa acolher os doentes, cuidar dessas pessoas que a procuram. Portanto, se a igreja for tudo isso, de fato e de verdade, as portas do inferno
não prevalece contra ela. Meu irmão, minha irmã, busque todos os dias viver esta palavra. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra será desligado do céu. Porque Jesus disse que Ele nos dá a chave do reino de Deus. Está aqui a promessa. Olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essa chave é a oração, é a intimidade com Deus, é a profundidade dessa busca do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nenhuma instituição no mundo tem o poder que a Igreja de Jesus tem. E a Igreja de Jesus só tem poder porque ela é dele. Porque ele é o dono do poder. Porque ele é o poder. E por isso, ele concede o poder para a igreja. Só que a igreja só tem poder se for em nome de Jesus. Tá certo, meu amado irmão, minha amada irmã? Que você possa guardar essa palavra em seu coração e possa tomar posse desta palavra. Porque esta palavra é para você. Você precisa crer nela, acreditar de que de fato você faz parte desta igreja que tem o poder de Cristo, desta igreja que tem a autoridade que Jesus dá, através do Espírito Santo, através da unção que Ele derrama sobre o seu povo. A igreja que tem a boa mão do Senhor estendida sobre ela. Esta igreja tem poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos. Para finalizar, oremos. Ó soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor nesta hora. Agradecemos ao Senhor por esta palavra, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é o Senhor da igreja e sem o Senhor nada pode ser feito. Eu te peço, meu Pai, que tu tenhas misericórdia de nós, que a graça, a bondade, o amor do Senhor e o teu perdão continue estendido sobre nossas vidas, que o Senhor nos encha do teu temor, que o Senhor nos encha da unção do teu Espírito, Pai, para fazermos a tua obra com intrepidez, para fazermos a tua obra, meu Pai, com verdade, com dedicação, para que possamos dar o melhor de nós para o teu reino. Ó Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos leva em paz para onde quer que possamos ir. Que a presença do Senhor nos envolva, que o teu Espírito, Senhor, possa estar pairando no teu povo. Que teu Espírito Santo nos unja a cada dia e nos encha do teu poder. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Amém, amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fique na paz do Mestre e até domingo, onde nos encontramos na nossa escola bíblica dominical. E lembre-se, a Igreja de Cristo só tem poder porque é Ele quem concede. Fique na paz do Mestre.